Você já percebeu que o limão tem sabor azedo? Você sabia que no nosso estômago tem um ácido, que é o ácido clorídrico? Você já usou vinagre para temperar salada? Os ácidos estão presentes no nosso dia a dia, nos medicamentos e também no nosso organismo. Nessa aula, você vai aprender a identificar um ácido, entender suas características e, principalmente, descobrir como dar nome para os ácidos. O que são ácidos? Segundo Arrhenius, ácido é toda substância que libera o íon H+, quando dissolvido em água. Por exemplo, HCl, que é o ácido do nosso estômago. Então, aqui a gente tem o HCl, coloquei em água aqui, ele vai se ionizar em H+ e Cl-, tá? Então, essa daqui é a ionização dos ácidos. Por exemplo, se eu tiver aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, coloquei aqui em água, vai se ionizar. 2H+, tá? Porque aqui eu tenho dois hidrogênios, o hidrogênio tem carga +1, mais o SO4, 2 menos, tá? O SO4, que é o ânion sulfato, tem carga -2. Quantos SO4? Um só, tá? Aqui eu só tenho um SO4. Essa daqui é a ionização do ácido sulfúrico, tá? Beleza. Como que a gente identifica um ácido? Como que eu sei se ele é ácido ou não? Então, em geral, tá? Quando a gente está falando de funções inorgânicas, o ácido começa com H aqui no começo da fórmula. HBr, H3PO4, H2SO4, HNO3. Bem fácil, né, pessoal? E as características do ácido? As principais. O ácido apresenta, né, algumas características importantes, ou seja, libera H+ em solução aquosa. Esse H+, turma, é o que vai dar a característica do ácido, tá? Então, aqui, quanto mais H+ eu tenho presente nessa solução, mais ácido, né? Por exemplo, menor vai ser o meu pH, tá? Tem alguns ácidos que são os ácidos fortes, que eles liberam bastante H+. Então, esse ácido aqui vai ter um pH menor, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, pH menor que 7. Então, essa é a nossa escala de pH. De 0 aqui a 6, eu tenho uma substância ácida, tá? O 7, neutro, né? Então, gerar um sal. Um sal vai ser neutro, tá bom? E de 8 aqui a 14, a minha substância é alcalina ou básica, tá? Tranquilo? Beleza. A gente tem aqui, pessoal, dois grupos importantes de ácidos, tá? Os hidrácidos e os oxiácidos. Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui nos hidrácidos. Hidrácido não tem oxigênio na fórmula, tá? Então, hidrácido vai ser o hidrogênio e mais algum outro elemento que não é oxigênio. Então, vamos lá. Por exemplo, HCl, HF, HI e HCl, tá? Como que a gente dá nome para os hidrácidos? O hidrácido é muito fácil, tá? Então a gente coloca o nome ácido mais o nome do elemento mais hídrico, tá? Por exemplo, HCl, ácido, nome do elemento, cloro, né? Então, cloro. Só vou tirar o O aqui do final e colocar aqui hídrico. Então, aqui a gente tem o nosso ácido clorídrico, tá? Lembrando que aqui o ânion do cloro é o cloreto, que é o Cl, tá? Então, quando a gente tem aqui cloreto, tá? A gente substitui aqui o eto e coloca hídrico, tá? É uma outra maneira da gente também fazer a nomenclatura desse hidrácido, tá? A gente tem aqui o macete, né? Que é o poderoso mosquito, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, quando eu tenho aqui a terminação eto, eu troco por hídrico. Vamos fazer um segundo exemplo, tá? Aqui a gente tem o bromo, tá? O ânion do bromo é o brometo, tá? Tirei o eto, coloquei o hídrico. Vamos ver como é que fica lá no ácido.
Então, aqui, HBr, ácido bromídrico. Tá vendo aqui? Tirei o eto, coloquei o hídrico, tá? Ou também você pode colocar lá, o elemento é o bromo, né? Tirou o O, colocou hídrico, tá? Beleza? Porque como não tem oxigênio, ele vai terminar aqui em hídrico. HI, ácido, I é o iodo, tá? O ânion dele é o iodeto. Então, aqui vai ser iodidrico, beleza? HF, ácido, fluorhídrico, tá? O seu ânion é o fluoreto. Então, beleza, pessoal. A gente aprendeu aqui sobre os hidrácidos. Fácil, legal. Agora a gente vai aprender sobre os oxiácidos. O que são oxiácidos? São ácidos que possuem o quê? Oxigênio. Ó, muito fácil, né, gente? Oxiácidos. Possuem oxigênio, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, H2SO4, H3PO4, H2, HNO2, H2SO3, tá? Então, ele tem que ter oxigênio. Ele é um oxiácido. Muito fácil, tá? A nomenclatura desse oxiácido. O hidrácido é um pouquinho mais fácil, o oxiácido a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Então, o que que vai depender, né? Vai depender do ânion, gente. Se você ainda não comprou uma tabela periódica, vai lá e compra no bazar, tá? Tem alguns sites que vendem bem legais. Então, aqui a gente tem uma tabela de ânions. Nessa tabela de ânions aqui, você tem o nome de cada ânion e a sua valência, tá? Então vamos lá, a gente também vai usar aquela regrinha, né? Aquele macete. Poderoso mosquito, te mato, te pico, te meto num vidrico. Por quê? Quando a gente tiver aqui o ito, né? A terminação ito, a gente vai transformar isso aqui em oso, vai trocar por oso, tá? Quando eu tiver aqui o ato, eu vou trocar por ico, tá? Vamos lá ver como é que fica. Por exemplo, aqui, HNO3. Então, sempre é um ácido, a gente começa com ácido, tá? O ânion, olhando lá na minha tabelinha de ânions, ele é o nitrato. Então, vou tirar o ato, vou lá na minha colinha, né? Então, o ato vira ico, tá? Então, ácido nítrico, tá bom? E o HNO2, né? Então, o HNO2 também a gente começa aqui com ácido, óbvio, tá? Se ele é o nitrito, o ânion, né? NO2 é o nitrito. Quando eu tenho ito, eu troco por oso. Então, vai ser o ácido nitroso, tá? Tem uma segunda regrinha, né? Quando a gente tem aqui o maior número de oxidação, a gente coloca ico. Eu falo aqui com os meus alunos que quem é mais rico, tá? Então, aqui eu tenho mais oxigênio, tenho 3 oxigênios, eu sou mais rico, eu coloco ico, beleza? E aqui o NO2 vai usar o oso, beleza? Vamos ver aqui, ó, H2SO4. Então, ele vai ser o ácido, tá? SO4 é o nosso ânion sulfato. 4, 2 menos, tá? É o sulfato, tá? Que é o derivado aqui do sulfur. Então, a gente vai colocar ácido sulfúrico, tá legal, gente? Ácido sulfúrico a gente usa aqui o sulfur, tá? A gente não vai colocar o sulfato aqui, ó, e trocar por ico. Não é ácido sulfíco, é ácido sulfúrico, tá legal? E aqui a gente tem também o H2SO3, ácido. Também vamos usar o sulfur, tá? SO3 menor aqui, NOx, ácido sulfuroso, tá? Nós temos alguns ácidos, tem 4 possibilidades. Como que a gente faz, então? Tá? Por exemplo, aqui, ó, HClO4, HClO3, HClO2 e HClO, tá? Então, o que a gente faz? Quando a gente tem o maior NOx, aqui, HClO4, a gente vai usar PER. Então, ácido o nome do elemento aqui, cloro, né? E a gente usa o ico, né? Quem é mais rico, tá legal? Próximo, segundo, né? Segundo maior NOx. Então a gente vai colocar ácido, claro,
Aí só clor e o ico, tá? Tranquilão? Colocou aqui. Ico. Beleza. E aí, o terceiro, né? Então, ácido, clor, oso, normal, né? Se a gente tivesse dois NOx, a gente usaria um para ico e um com oso, tá? E o próximo, né, o menor NOx, a gente vai usar ácido hipo, tá? Então, tudo que é muito pouco é hipo. Hipoclor, que é de cloro, e oso, que a gente já sabe, a gente já usa aqui para o menor NOx, tá? A gente tem uma reação muito importante dos ácidos, que é a reação de neutralização, tá? Então, quando a gente tem um ácido mais uma base, a gente forma sal e água. Tem que saber, tem, pessoal. Saber, tá? Por exemplo, aqui HCl mais NaOH dá NaCl mais água. Então, aqui ácido, tá? Base, formando aqui um sal e a água. Então, a gente aqui neutraliza, né, o ácido ou a base. Então, aqui o ácido tem um pH baixo, né, um pH aqui menor que 7. A base aqui tem um pH maior que 7 e o sal aqui tem um pH neutro, tá? Por isso que a gente fala que é uma reação de neutralização. Tá legal? Encerramos aqui essa aula de ácidos, é uma aula é muito importante que vocês entendam nomear esses ácidos, tá? E também aqui fazer os exercícios. Então, pessoal, para resumir a nossa aula, nós vamos usar o nosso mapa essencial que está disponível para vocês aí no material, tá? O que são ácidos? Substâncias que liberam íons H+ em solução aquosa, tá? Segundo Arrhenius, então aqui a gente tem um exemplo do HCl, liberando aqui H+ mais Cl-, como a gente viu aqui na aula. Quais são as características principais do ácido? Libera H+ solução aquosa, tem um pH menor que 7, tem um sabor ácido, né? Ou azedo, tá? Os exemplos importantes de ácidos, tá? Ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, tem que saber que são os mais usados aí na química. Uma reação muito importante é a reação de neutralização. Então, ácido mais básico, formando aqui sal e água. Temos um exemplo aqui no nosso mapa mental. Temos aqui também o mapa essencial complementar 13, tá? Com a nomenclatura dos ácidos. Ácidos que são hidrácidos, que não têm oxigênio. A gente está bem resumidinho aqui para vocês, bem legal. Então, aqui eu tenho o hidrogênio mais um ametal. Terminação aqui hídrico. Exemplo, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Os oxiácidos, aqueles que têm oxigênio, tá? Coloquei aqui para vocês o macete do mosquito, ó, o mosquitinho aqui. Poderoso mosquito, timato, tipico, timeto num vidrico, tá? Então a gente vai lá, pesquisa o nome do ânion, se terminar com ato, a gente troca para ico. Se terminar com ito, a gente troca para oso. Lembrando aqui que o maior NOx a gente usa ico, menor NOx a gente usa oco, tá? E eto a gente vai usar para os hidrácidos, a gente troca por hídrico, tá? Quando a gente tiver aqui 4, né, tipos de oxiácidos, a gente pode colocar aqui o que tiver maior NOx per ico, depois aqui seguido por só ico, oso, e aquele que tiver o menor NOx de todos, a gente coloca hipooso. Lembra lá, hipocloroso, tá bom? Beleza. E aí, exemplos de ácidos oxiácidos importantes: ácido sulfúrico, sulfuroso, nítrico e nitroso, pessoal. É muito importante a gente entender sobre essa função inorgânica, sobre os ácidos.